Ao vivo, com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros já estão retornando aos respectivos lugares para a continuação da sessão plenária desta quarta-feira, segunda parte que acompanhamos ao vivo direto do plenário. Vamos sentar, por gentileza. Declaro reaberta a sessão. Vejo que há um advogado da tribuna. Vossa Excelência vai fazer uma intervenção sobre questão de fato ou sobre uma questão de ordem? Não sei como seria interpretado, senhor presidente. Eu só queria pedir a ponderação de Vossa Excelência. Eu agora primeiro queria que Vossa Excelência me respondesse para depois consultar os eminentes relatores se autorizam ou não. Pode ser uma questão de fato. Pois não. Ministra Rosa, Vossa Excelência autoriza essa questão de fato que o advogado pretende fazer da tribuna? Pois não. Vossa Excelência está... Não foi apregoado nenhum processo ainda. Anterior? É o HC 103.803, Excelência, que ele está pendente de julgamento há 4 anos e 2 meses, e é a terceira vez que ele vem colocado em pauta. E eu queria uma ponderação de Vossa Excelência, em razão de tratar-se de réu preso, que assegurasse o julgamento para essa sessão. Pois não, vamos ver o que é possível fazer. Agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Eu chamo a julgamento. Bom, o relator do HC é o 103.803, é o ministro Teori Zavascki, não é? Vamos ver se dentro da possibilidade vamos tentar fazer o julgamento disto. Ministro, eu vou apregoar para julgamento desde já todas as execuções penais na sequência. Execução penal número 1, 2, 3, 12, 20... depois há um HC e um RE. Então, ficamos nas execuções penais que eu agora chamei a julgamento. O eminente relator tem a palavra. Presidente, há 2 linhas de discussões nas execuções penais. Uma específica em que se discute prisão domiciliar e as outras 3 nas quais se discute a questão do trabalho externo por condenado em regime semiaberto. Eu começo pela execução penal número 1, que é, na verdade, um agravo regimental. Trata-se de agravo regimental interposto por José Genuíno Neto contra a decisão do então relator desta execução penal, ministro Joaquim Barbosa, que indeferiu o pedido de conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar humanitária. A decisão agravada de 30 de abril de 2014 está baseada em 2 fundamentos distintos que podem ser assim sintetizados. O primeiro, a ausência de doença grave atestada por junta médica oficial em 2 oportunidades. E 2, possibilidade de o sistema penitenciário do Distrito Federal oferecer o acompanhamento médico prescrito para o tratamento do sentenciado. O agravante, por sua vez, sustenta ser portador de doença grave que exigiria tratamento médico contínuo, impossível de ser prestado em unidade prisional. Além disso, por meio das petições números 23.983 e 27.323, afirma que, após o retorno à penitenciária, apresentou relevante piora em seu quadro clínico, sofrendo 3 episódios de crise hipertensiva e alterações nos índices de anticoagulação sanguínea. Em nova petição de 24 de junho, reiterou esses mesmos pontos. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do agravo regimental, por entender que a documentação aportada aos autos indicaria a existência de dúvida razoável quanto à possibilidade de o agravante ser tratado no sistema penitenciário. É o breve relatório, presidente. Vossa Excelência prossegue. Presidente, 2 preocupações me movem na elaboração do voto que se segue.
A primeira delas me acompanha desde o início da minha atuação nesta ação penal 470, a de aplicar as regras do jogo, as normas vigentes, tal como eu as entendo, sem dar ao presente processo qualquer tratamento excepcional, seja a favor, seja em desfavor dos réus. As pessoas, ricas ou pobres, podem não ter igualdade perante a vida, mas devem tê-la perante a lei, ao menos na maior extensão possível. Um caso emblemático como este não é o ambiente adequado para inovações ou exceções. Em segundo lugar, tenho em mente uma outra preocupação. A decisão que se produzir aqui irá repercutir sobre a execução penal em todo o país e, portanto, nos seus fundamentos e nas suas consequências, ela deverá ser universalizável. Significa dizer, ela deverá valer para todas as pessoas que se encontrarem em igual situação, em qualquer parte do território nacional. A universalização é uma regra ética e igualitária que se extrai do princípio maior da filosofia de Kant, o imperativo categórico, cuja dicção é a seguinte, aspas, age de tal modo que a máxima da tua vontade, isto é, o princípio que a inspira e move, possa se transformar em uma lei universal. Fecho aspas. Fundado nessas duas premissas, não criar exceções e levar em conta a possibilidade de universalização da tese jurídica firmada, passo ao exame do pedido de prisão domiciliar de José Genuíno Neto. O agravante foi condenado a uma pena de 4 anos e 8 meses de reclusão pela prática do crime de corrupção ativa a ser cumprida em regime semiaberto. Transitada em julgado a decisão, iniciou o cumprimento da pena em 15 de novembro de 2013. Dias depois, em 21 de novembro, após ser transferido para a emergência do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, foi autorizado a cumprir pena em ambiente domiciliar, até a elaboração de laudo oficial sobre o seu estado de saúde. O agravante sofre de cardiopatia crônica, tendo passado por procedimento cirúrgico emergencial de alta complexidade em 24 de julho de 2013, por conta do diagnóstico de dissecção aguda da aorta torácica ascendente. O seu estado de saúde exige monitoramento constante, não apenas por conta de alterações na pressão arterial, mas também por distúrbios de coagulação relevantes. Os exames médicos realizados externamente e no âmbito do sistema prisional têm apresentado alguma oscilação, com compreensível melhora nos períodos em que o agravante esteve em regime de prisão domiciliar. Desde o início do cumprimento da pena, o agravante submeteu-se a diversas avaliações médicas oficiais. A primeira delas foi realizada em 23 de novembro de 2013, tendo sido conduzida por junta médica composta por médicos doutores, cardiologistas clínicos e cirurgiões do Hospital Universitário de Brasília. A referida avaliação assentou que o estado clínico do ora agravante, muito embora exija o uso continuado de medicamentos, não demanda a sua permanência domiciliar fixa. Foi a seguinte a conclusão a que chegou a junta médica, abro aspas. Conclusão. Assim sendo, o conceito de doença cardiovascular grave, parênteses, cardiopatia e aortopatia, fecho parênteses, não se aplica ao presente caso em seu contexto clínico cirúrgico de momento atual,
que se apresenta sob impressão de expectativa favorável, fecho aspas, esta a conclusão do primeiro laudo de uma junta médica do Hospital Universitário de Brasília. Posteriormente, em 23 de dezembro de 2013, esta primeira fora em 23 de novembro, portanto, um mês depois, o juízo das execuções penais do Distrito Federal, com base em relatório da Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário Local, esclareceu que seria, aspas, viável o retorno do condenado ao cárcere em havendo a regular prestação da assistência básica à saúde, especialmente considerando a atenção já dispensada aos sentenciados que cumprem pena regularmente no Distrito Federal, fecho aspas. Ressaltou também que, abro aspas de novo, o sistema prisional local e as suas equipes de saúde já prestam a devida assistência aos condenados, sendo garantida, em caso de necessidade, a transferência para as referidas alas de segurança nos hospitais públicos de referência nos termos da lei. Fecho aspas. E continua o texto. Em 19 de fevereiro de 2014, o Procurador-Geral da República manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de conversão definitiva do regime semiaberto para prisão domiciliar. Na oportunidade, opinou pela submissão do sentenciado à nova avaliação médica oficial, o que foi determinado pelo então relator, ministro Joaquim Barbosa, em 20 de fevereiro de 2014. A reavaliação das condições do agravante foi feita por nova junta médica, formada por renomados profissionais da Universidade de Brasília, em 12 de abril de 2014. Na oportunidade, foram observadas a ausência de agravamento do estado clínico cirúrgico e a persistência de, abro aspas, hipocoagulabilidade eventual, induzida circunstancialmente pelo uso de medicamento anticoagulante dicumarínico, mas sem manifestação clínica de sangramento e controlada pelo constante ajuste da dose desse medicamento, fecho aspas. Além disso, o laudo reiterou, aspas, a impressão de inexistência de insuficiência vascular periférica, fecho aspas, e conclui no sentido de que, e aí leio a conclusão do laudo médico oficial elaborado por profissionais da Universidade de Brasília. Com base na atual avaliação evolutiva, representada pela história clínica, pelo exame físico e pelos novos exames complementares até então realizados, constata-se mais uma vez, passados 8 meses e 12 dias, em reforço à impressão emitida na avaliação anteriormente conduzida, a persistência de condições clínicas caracterizadas como não graves e o definido sucesso corretivo curativo da condição cirúrgica do paciente. Encontra-se o quadro clínico plenamente estabilizado, não se podendo julgar sobre risco mórbido futuro presuntivo, o qual depende de fatores os mais diversos, como próprios de muitas condições médicas. Assim, e ainda lendo do laudo, em bases estritamente objetivas e definidas, não se expressa no momento a presença de qualquer circunstância justificadora de excepcionalidade e diferenciada do habitual para a situação médica em questão, visando o acompanhamento e tratamento do paciente em apreço, fecho aspas e concluo a leitura do laudo da UNB. Portanto, digo eu,
realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto. Da mesma forma, 2 laudos de junta médica oficial da Câmara dos Deputados, datados de 25 de novembro de 2013 e de 11 de fevereiro de 2014, concluíram que o agravante não apresentava cardiopatia grave, nem era portador de invalidez para atividades laborativas. Exames posteriores indicam que o quadro do agravante continua estável e satisfatório. O médico particular do agravante, Dr. Geniberto Paiva Campos, que o visita regularmente, conforme afirmado, atestou o seguinte, abro aspas, em janeiro de 2014, foi realizada nova avaliação na clínica Biocárdios, em Brasília, com resultados satisfatórios e apresentado como intercorrência clínica síndrome depressiva, que vem sendo tratada com medicação adequada. Os níveis tensionais se apresentam normais e estáveis, e foi obtido o controle do INR em níveis terapêuticos seguros. Estes resultados evidenciam, diz o médico particular do agravante, que o ambiente doméstico seria o lugar mais adequado para o tratamento do paciente nesta fase da evolução da sua enfermidade. Fecho aspas, aqui concluo a leitura do laudo do médico particular do agravante. Como se percebe de sua dicção clara, o laudo do médico particular constata que o ambiente residencial seria mais adequado do que a prisão para a continuidade do tratamento. Em novo laudo datado de 20 de junho de 2014, o mesmo médico reitera, aspas, a conveniência da continuação de seu tratamento em ambiente doméstico, fecho aspas. Embora não haja qualquer dúvida quanto a este ponto, de que o ambiente doméstico é melhor para o tratamento do que o sistema carcerário, o fato é que a afirmação é verdadeira em relação a todos os detentos doentes. Abordo brevemente a situação de outros presos igualmente portadores de doença. Não tenho como ignorar as informações prestadas pela Vara de Execuções Penais, no sentido de que há numerosos outros internos acometidos por enfermidades de gravidade semelhante ou maior, também sem indicação de prisão domiciliar. A esse propósito, é muito relevante atentar para as informações detalhadas prestadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais, dando conta do número de detentos que atualmente cumprem pena no sistema prisional do Distrito Federal, igualmente em condições de saúde adversas. Informou Sua Excelência, abro aspas, citando agora o juiz da Vara de Execuções Penais. A título exemplificativo, vale a pena mencionar que cumprem pena regularmente no sistema prisional local, 306 hipertensos, 16 cardiopatas, 10 com câncer, 56 com diabetes, 65 com HIV. Além disso, prossegue, possuímos 11 presos devidamente internados em alas de segurança próprias de nossos hospitais públicos de referência, conforme resenha mais atual, e pelo menos outros 8 sentenciados em regular cumprimento de suas penas nas respectivas unidades prisionais, acometidos de doenças graves,
quais sejam: 2 presos com insuficiência cardíaca congestiva chagásica, 1 preso com válvula aórtica mecânica, 1 preso deficiente físico com escaras profundas e exposição óssea, 1 preso com leucemia, 2 presos com câncer no testículo e 1 preso com câncer no pâncreas. Fecho aspas, e aqui encerro a transcrição das informações prestadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais. Preocupante e inspiradora de cuidados como seja a situação do agravante, não é ela diversa da de centenas de outros detentos. Em rigor, há muitos deles em situação mais delicada ou dramática. Sou filosoficamente a favor da prisão domiciliar monitorada para criminosos não violentos. Defendi essa posição bem antes de vir para cá, na conferência de encerramento da Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada em Curitiba, em 24 de novembro de 2011. Foram as seguintes as minhas palavras, abro aspas: no sistema penitenciário é preciso não apenas dar condições mínimas de dignidade às unidades prisionais, como também pensar soluções mais baratas e civilizatórias, como, por exemplo, a utilização ampla de prisões domiciliares monitoradas em lugar do encarceramento. Quem fugir ou violar as regras, aí sim vai para o sistema. Para funcionar, tem de haver fiscalização e seriedade. Não desconheço as complexidades dessa fórmula, a começar pela circunstância de que muita gente sequer tem domicílio, mas em muitos casos ela seria viável, fecho aspas. Todavia, esta é uma sugestão que fiz de lege ferenda, isto é, para uma futura modificação da lei. Não é esta a jurisprudência que prevalece hoje, à luz da legislação em vigor. De modo que, se dependesse das minhas convicções pessoais, seja pela razão objetiva de achar que a legislação deveria ser diferente, seja pela minha própria avaliação acerca do grau de culpabilidade e de periculosidade do agravante, a prisão domiciliar deveria ser deferida. Mas não posso deixar de reconhecer que estaria produzindo uma exceção e que este entendimento não teria como ser reproduzido para todas as pessoas seriamente doentes que se encontram no sistema carcerário. E se esta é uma solução excepcional e não universalizável, é porque não é igualitária nem republicana. E esses são os valores que eu defendo aqui. E a despeito da ironia, considero que são os valores dos quais o agravante sempre foi um bom símbolo, que não foi destruído pelo acidente histórico representado por esta ação. Como consequência, indefiro o pedido de transferência imediata do agravante para regime de prisão domiciliar. Observo, porém, em linha de coerência com o que está sendo decidido para outros agravantes nos próximos processos, que poderá ele prestar trabalho externo, independentemente do requisito temporal de cumprimento de 1/6 da pena, se assim desejar e se vier a receber proposta adequada. Há um último ponto a ser tratado. Verifico que o agravante foi condenado a uma pena de 56 meses, que correspondem aos 4 anos e 8 meses. 1/6 desse total corresponde a 9 meses e 10 dias. Tendo o cumprimento da pena se iniciado em 15 de novembro de 2013, o agravante terá cumprido 1/6 da pena
no próximo dia 24 de agosto de 2014. Vale dizer, a partir dessa data, fará jus à progressão de regime, passando do regime semiaberto para o aberto. Trata-se de um direito subjetivo do condenado, uma vez preenchidos os requisitos legais. No Distrito Federal, onde se executa a sua pena, a regra geral é o cumprimento do regime aberto em prisão domiciliar, por força de sólida jurisprudência, que eu transcrevo aqui a demonstrar que no Distrito Federal, como também apontado pelo eminente Procurador-Geral, o cumprimento de pena em regime aberto se dá em prisão domiciliar como regra geral. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir a 11ª questão de ordem na ação penal 470, decidiu delegar ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal a competência para a prática dos atos executórios do acórdão. Excluiu da delegação, todavia, entre outras, as questões referentes à progressão do regime de cumprimento da pena. Tal competência remanesce com o relator. Como consequência, os autos deverão retornar a mim no próximo dia 25 de agosto de 2014, um dia após completado o cumprimento de 1/6 da pena, para decidir a respeito da progressão. Observo que já houve manifestação do Ministério Público e da Defesa em favor da prisão domiciliar do agravante, de modo que estará faltando, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, a comprovação do seu comportamento carcerário, que deverá ser junta aos autos. A celeridade se impõe, naturalmente, diante da idade avançada do agravante, que é de 68 anos, e, sobretudo, da condição médica já descrita. De fato, ainda que não esteja configurado risco suficientemente grave para legitimar o tratamento diferenciado e não universalizável, é inegável que o ambiente carcerário prejudica o quadro clínico do agravante. Como consequência, não deverá ficar em regime prisional mais rigoroso, além do tempo previsto em lei. E para que não haja dúvida, tratamento igualmente célere e prioritário deve ser dado, em relação à progressão de regime, a todo e qualquer preso, idoso e doente. Concluo assim, senhor presidente. Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. E aí, adito para a ciência do tribunal, porque esse é um ato do relator, determino ao juízo da vara de execuções penais que restitua os autos a este relator, devidamente instruídos, no próximo dia 25 de agosto de 2014, para decisão acerca da progressão de regime. É como voto, presidente. Pois não. Colho os votos. Ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, antes de votar, eu gostaria de um esclarecimento do ministro relator. Eu concordo com Sua Excelência de que o tratamento tem que ser igual a todos e não há razão para estabelecer qualquer exceção para o caso concreto. A questão, fundamentalmente, é uma questão fática e não propriamente jurídica. Do ponto de vista jurídico, pelo que eu pude colher na jurisprudência do tribunal, existe um critério objetivo para aferir, em caso dessa natureza, se defere ou não defere a prisão domiciliar. E o critério é o seguinte, eu colho aqui da primeira turma, habeas corpus 83358. O que se exige para a prisão domiciliar é que o apenado
esteja acometido de doença grave que exija cuidados especiais, os quais não podem ser fornecidos no local da custódia ou em estabelecimento hospitalar adequado. Esse mesmo critério, esse caso foi relatado pelo ministro Carlos Brito, na primeira turma. Esse mesmo critério foi adotado na segunda turma, no HC 110.417, relator ministro Gilmar Mendes, e do seu voto está claro. Exige-se, contudo, a comprovação de que o custodiado depende de tratamento médico especial que não possa ser ofertado no estabelecimento prisional. Também esse critério foi reafirmado no RHC 94358, da segunda turma, relator ministro Celso de Mello. Doença por grave patologia e o poder público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se acha recolhida a pessoa sob custódia estatal. Então, tem um critério objetivo. O parecer do Ministério Público, que advoga o provimento ao agravo, faz uma referência na página 8, nos seguintes termos: há de se resgatar para exame da situação presente as informações prestadas pela gerência do sistema prisional, Centro de Tratamento e Internamento e Reeducação, CIR, em que manifesta preocupação com a jornada de trabalho dos médicos que atuam no sistema prisional comparado à assistência médica da qual depende o requerente. E o relatório elaborado pelo Dr. José Ricardo Lapa da Fonseca, em que salientou que a equipe de saúde prisional não dispõe de recursos para atender ou manter o paciente no CIR enquanto não forem elucidadas as causas de suas queixas, que estabeleceu um marco temporal enquanto não fossem elucidados. A pergunta que eu faço ao relator é se há nos autos, vamos dizer, essa informação de fato, saber se, em face da patologia reconhecida, que é uma cardiopatia crônica, se existe adequado e efetivo tratamento médico hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se acha recolhida a pessoa sob custódia estatal, que é o critério oficial. Não sei se o relator dispõe desses elementos. Ministro Theori, eu disponho desta manifestação do médico do CIR, Dr. José Ricardo Lapa da Fonseca, que conclui assim: de tal sorte, para que o CIR possa receber o paciente em tela, faz-se necessário que o Estado disponibilize com regularidade as condições acima. Caso o sistema prisional não possa atender a essas diretrizes, não é possível receber com segurança não só o paciente em comento, mas também qualquer outro que esteja acometido da mesma doença ou patologia semelhante. Em seguida vem a manifestação do juízo da Vara de Execuções Penais, comunicando que o sistema tem plenas condições, até faz exaltações ao sistema. Eu não tenho nenhuma dúvida de que este paciente, como qualquer outro, estará melhor em tratamento domiciliar do que no tratamento na prisão. Mas a Vara de Execuções Penais não só informa que existe o tratamento regular, como informa que existem 322 pessoas em igual situação, com hipertensão e cardiopatia, sendo que, posteriormente a este laudo do médico do CIR, veio o laudo dos professores da UNB, que retratam que a cardiopatia do agravante não é grave. E, consequentemente, eu me vejo na circunstância de me pautar por laudos oficiais. E, portanto, os 4 laudos oficiais que eu tenho, 2 de professores da UNB e 2 feitos pela Câmara dos Deputados, informam que não há cardiopatia grave. O juiz da Vara de Execuções informa que há condições de tratamento. O paciente, eu tive a preocupação de aferir, ele está internado,
enfim, internado em situação de preso, mas continua a fazer regularmente os seus exames. Semanalmente ou a cada 10 dias ele tem feito os exames. Eu mesmo recebi um novo conjunto de exames. Eu sou muito solidário com a situação dele. É um sujeito hipertenso que está nas condições adversas do cárcere. Mas a patologia dele não é mais grave do que de algumas centenas de pessoas que lá estão. O atendimento que ele recebe é o mesmo que essas pessoas que têm cardiopatia e hipertensão têm. O próprio médico particular dele, embora confirme a doença, eu não estou dizendo que ele está em saúde excelente, mas ele não está em circunstâncias graves nem em circunstâncias piores do que os outros. De modo que, a menos que nós estabelecêssemos o precedente de que todo mundo que possa ser tratado melhor em casa do que no cárcere deve ir para casa, que eu penso que talvez não seja o caso, eu devo mantê-lo na mesma situação dos demais. Portanto, a informação que especificamente Vossa Excelência suscita é respondida pelo juízo da Vara de Execuções, dizendo que há condições e que existem muitas pessoas sendo tratadas da mesma patologia. Há um pedido do advogado. Pois não, para fazer um esclarecimento. Claro. Vossa Excelência permite? Vossa Excelência certamente, certamente. Presidente, ministro relator, ministro Teori, a defesa gostaria de fazer só um destaque de fato. A situação do agravante hoje a maior preocupação diz com os índices de coagulação no sangue. Desde que ele retornou ao presídio, suas taxas de coagulação têm abaixado e não tem reagido à dieta nem à medicação que ele está tomando lá no CIR. O que acontece? Se essa taxa de coagulação estiver muito baixa, o agravante vai ter um risco de embolia, vai ter um risco de um acidente vascular cerebral, ou seja, um segundo AVC que ele teve na decorrência da cirurgia. Se o índice de coagulação estiver muito elevado, ele tem um risco de sangramento e um risco de hemorragia. Diante desse quadro, em especial desse negócio da situação da coagulação sanguínea, é que a defesa destaca que esse relatório do médico, do próprio médico que hoje está atendendo o agravante, esse médico destaca que não há pronto atendimento, no complexo da Papuda. Se ele tiver um acidente vascular, ou se ele tiver um problema de embolia, ou se ele tiver um problema de hemorragia, não há médico no complexo da Papuda, nos períodos noturnos, nem nos feriados e muito menos nos finais de semana. Então, ao ver da defesa, com toda a atenção ao voto relator, seria esse o fato maior ensejador da prisão domiciliar. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, a circunstância de haver outros apenados em situação igual ou até pior, por si só não pode prejudicar o agravante. Afinal de contas, talvez esses outros também devessem ter uma prisão domiciliar, se fosse o caso. Mas o que me leva a decidir, acompanhando o relator nesse caso específico, é o atestado de que existe o atendimento do critério estabelecido pelo tribunal em casos iguais. Efetivo tratamento médico hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se acha recolhida a pessoa sob custódia estatal. Esse é o critério. O ministro relator esclareceu que, pelas informações conduzidas, esse tratamento existe no caso concreto, de modo que, por essas razões, eu acompanho o relator. Pois não, ministra Rosa Weber. Diante dos laudos médicos, dos fundamentos do eminente relator e agora com a complementação do ministro Teori, eu estou acompanhando o eminente relator e negando provimento ao agravo. Ministro Fux. Senhor presidente, tanto quanto pude colacionar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em todos os acórdons persiste o binômio ausência de prova de doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Ou seja, esse é o ônus probatório que a jurisprudência do Supremo, de forma já assente, exige para a concessão da prisão domiciliar, a mercê, também se diga, que
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela tem uma visão um pouco mais hermética quanto à aplicação do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, que prevê exatamente a prisão domiciliar humanitária para as hipóteses de doença grave, aplicando esse dispositivo apenas na prisão, nos casos de prisão de regime aberto. Mas, de toda sorte, o cerne da questão, e aí seria fácil flexibilizar esse entendimento, porque ele não é tão cediço assim, esse daí na aplicação do artigo 17, de toda sorte, esse é o binômio que importa para que possamos dar uma solução, digamos assim, justa e caridosa, que a caridade seja justa e a justiça seja caridosa. De sorte que o ministro Barroso fez assim uma análise humanística e jurídica da situação, de forma, no meu modo de ver, absolutamente irrespondível. Por isso que eu acompanho Sua Excelência. Ministro Dias Toffoli, como vota? Senhor presidente, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Procurador-Geral da República que nos assiste, Dr. Rodrigo Janot, opinou pelo provimento do recurso, assegurando-se ao sentenciado a prisão domiciliar humanitária. Destaco que a Corte já assentou em precedentes a possibilidade desta prisão domiciliar humanitária. Cito habeas corpus constitucional e processual penal, prisão preventiva, paciente acometido de enfermidades graves, reconhecimento pelo estabelecimento prisional de que não tem condições de prestar assistência médica adequada, prisão domiciliar, hipótese não enquadrada no artigo 117 da Lei de Execução Penal, excepcionalidade do caso, artigo 1º, inciso 3 da Constituição do Brasil, princípio da dignidade da pessoa humana. Autos instruídos com documentos comprobatórios do debilitado estado de saúde do paciente, que provavelmente definhará na prisão sem a assistência médica de que necessita, o estabelecimento prisional reconhecendo não ter condições de prestá-la. O artigo 117 da Lei de Execução Penal determina nas hipóteses mencionadas em seus incisos o recolhimento do apenado que se encontre no regime aberto em residência particular. Em que pese a situação do paciente não se enquadrar nas hipóteses legais, a excepcionalidade do caso, vejam bem, em que pese a situação do paciente não se enquadrar nas hipóteses legais, a excepcionalidade do caso enseja o afastamento da súmula 691 e impõe seja a prisão domiciliar deferida, pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, 3 da Constituição, ordem concedida, HC 98.675, Espírito Santo, segunda turma, relator ministro Eros Grau. Da relatoria do ministro Marco Aurélio, na extradição número 974 da Argentina, em questão de ordem, extraditando prisão domiciliar, ante as circunstâncias do caso, possível é a transformação da prisão fechada em domiciliar. Pois bem, partindo dessa premissa e considerando a existência de relatório médico, mesmo que particular, que atesta a fragilidade da saúde do sentenciado, concatenada aos argumentos declinados no parecer da PGR, quais sejam, cito agora o parecer, as informações prestadas pela gerência do sistema prisional, Centro de Internação e Reeducação, em que manifestada preocupação com a jornada de trabalho dos médicos que atuam no sistema prisional, comparada à assistência médica da qual depende o requerente, e o relatório elaborado pelo Dr. José Ricardo Lapa da Fonseca, em que salientou que a equipe de saúde prisional não dispõe de recursos para atender ou manter o paciente no CIR, enquanto não forem elucidadas as causas de suas queixas. Fecho a citação do parecer do órgão acusatório. O caso seria de prover, portanto, o regimental, e é o que eu faço, senhor presidente, pedindo vênia àqueles que já votaram, no sentido, então, de dar provimento na linha do parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral da República, deferindo ao requerente a prisão a domiciliar por razões de saúde, por razões humanitárias, é como voto. Isso é Camila Lúcia. Ao ministro Dias Toffoli, mas, tal como posto pelo ministro relator, ministro Roberto Barroso, estamos diante de uma situação em que os dados apresentados nos laudos levam-nos exatamente
a verificar a possibilidade de o tratamento a ser recebido ser coerente com o que se exige para todos os outros no mesmo sistema e não apenas pelo princípio da igualdade, como foi enfatizado pelo ministro Barroso, mas diante dos dados apresentados pelos especialistas que dele cuidaram, inclusive do seu médico particular. Por essa razão, senhor presidente, eu acompanho o ministro relator com as vênias do ministro Dias Toffoli. Istibar. Também, presidente, compartilho de todas as preocupações aqui externadas pelo ministro Roberto Barroso e entendo que, inclusive, o tribunal deve emitir algum tipo de orientação no sentido de um acompanhamento, de uma melhoria de todo o sistema prisional, que hoje também é competência do CNJ, tanto no que diz respeito ao sistema como um todo, como no que diz respeito também às condições de saúde. Mas, diante dos dados constantes dos autos, inclusive os diversos laudos médicos, e também a situação existente para todos os demais presos, alguns realmente em condição grave. O ministro Teori, inclusive, teve a oportunidade de mencionar os critérios que têm sido adotados tanto pela primeira quanto pela segunda turma, e nós vimos pelo próprio relatório encaminhado que há pessoas em situações de extrema gravidade, no que diz respeito à saúde, e que continuam presos, inclusive, em alas especiais dos hospitais públicos. Eu peço vênia ao ministro Dias Toffoli, mas acompanho o voto do senhor eminente relator. Ministro Marco Aurélio, com voto. Presidente, de início, o juiz não está submetido à manifestação técnica pericial. Mas, no caso concreto, nós nos defrontamos com vários pronunciamentos de médicos, inclusive de junta médica, apontando que a doença do agravante não é uma doença grave a ponto de ensejar a observância da lei de execução penal. E o relator, ele acabou de sinalizar que o agravante terá uma segunda oportunidade de se ver fora dos muros da penitenciária, pelo menos durante o dia, mediante o trabalho externo, já que a problemática da exigência de cumprimento de pelo menos de 1/6 da pena não se sustenta. E não se sustenta porque, se o reeducando estiver em regime semiaberto e já cumprida essa percentagem, ele terá direito não ao trabalho externo, mas ao regime aberto, à progressão no cumprimento do regime. Tecnicamente, ante as circunstâncias judiciais negativas e a previsão do parágrafo 3º do artigo 33 do Código Penal, ele poderia estar condenado ao regime fechado. Mas o tribunal, na dicção do relator, e Vossa Excelência o acompanhou e todos nós também, o tribunal entendeu suficiente o regime semiaberto. Não tenho, presidente, como estabelecer, e ressaltou muito bem isso o ministro Luiz Roberto Barroso, uma exceção. Devo observar o tratamento igualitário. Se me defrontasse com habeas de um custodiado que não tivesse alcançado a projeção política desse custodiado, eu não teria a menor dúvida em deferir a ordem. Ante os pronunciamentos, repito, médicos que vieram ao processo.
A manifestação verificada e que serviu de base à promoção do Ministério Público diz respeito à condução, principalmente de reeducandos que apresentem alguma periculosidade, a condução em segurança ao serviço médico, que não é o caso. Por isso, eu acompanho Sua Excelência o relator, desprovendo o agravo. Pois não. Ministro Celso de Mello, como vota? Senhor presidente, neste caso e nos casos que estamos a julgar nessa sessão, é preciso deixar bem claro que não há vítimas e nem algozes, mas o simples e puro cumprimento da lei, cujo rigor mostra-se legítimo e inquestionável em face da concreta e inescondível gravidade das condutas pessoais em razão das quais os sentenciados, como ora agravante, sofreram justa condenação criminal em repulsa aos delitos infamantes que praticaram. Nada justifica, portanto, que se dispense a este recorrente qualquer tratamento diferenciado, como aqui já foi salientado pelo eminente relator, sob pena de o acolhimento de sua postulação subverter o dogma essencial da República, o postulado fundamental da igualdade de todos perante a lei. Eu, senhor presidente, estou negando também estou negando o provimento ao presente recurso de agravo, pois mostra-se, a meu juízo, incensurável a decisão proferida pelo eminente presidente desta Suprema Corte, o ministro Joaquim Barbosa, em longa e fundamentada decisão que se caracteriza pelo caráter impessoal de sua fundamentação, ancorada unicamente em registros médicos e também nas informações providenciadas pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Em sua decisão, o eminente ministro Joaquim Barbosa, destacando passagens muito expressivas do laudo oficial produzido nos autos por comissão, por junta médica oficial instituída no caso presente, mostra que as conclusões dessa junta médica oficial, fundadas em análise pericial do ora agravante, mostra que essas conclusões são inteiramente desfavoráveis à pretensão da defesa. Não há dúvida, senhor presidente, não há dúvida de que a preservação da integridade física e também moral dos prisioneiros e dos condenados em geral traduz um dever indeclinável que a Lei Fundamental da República impõe ao poder público, em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da dignidade da pessoa humana, que representa, como sabemos, um dos fundamentos estruturantes do Estado democrático de direito. O condenado, precisamente porque submetido à custódia do Estado, tem direito público subjetivo a que se lhe dispense efetivo e inadiável tratamento médico e também hospitalar ou, eventualmente, ambulatorial. Mas a execução da pena em regime de prisão domiciliar traduz medida excepcional, medida que só se justifica em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar
comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente e que, no caso, foi, então, o eminente ministro Joaquim Barbosa, estado de saúde precário provocado por grave patologia. Não basta uma patologia permanente, ela há de se qualificar como sendo grave. Sob esse aspecto, senhor presidente, é preciso ter presente que o ordenamento positivo brasileiro excepcionalmente admite o recolhimento domiciliar, seja em relação àqueles que ainda não sofreram condenação criminal definitiva, seja, extraordinariamente, quanto àqueles que já estão sofrendo a execução de pena privativa de liberdade. Mas, de qualquer maneira, dentre as causas legitimadoras desse tratamento extraordinário, está sempre indicada a existência de doença grave. Nós temos aqui 2 laudos periciais, para não me referir aos outros 2 laudos periciais produzidos no âmbito da Câmara dos Deputados, que também convergiram no sentido das mesmas conclusões, vale dizer, da ausência de patologia grave. A esse respeito, senhor presidente, o ministro, ou então ministro relator, ministro Joaquim Barbosa, pôs em destaque esse aspecto, salientando que o resultado da perícia oficial, formada por renomados cardiologistas desta cidade, indica claramente a ausência de doença grave, que constitua impedimento para o cumprimento da pena no regime semiaberto. E destaca ainda a informação que aqui já foi reproduzida pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, informações emanadas do juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no sentido de que existem também no sistema penitenciário local detentos em condições de saúde que exigem cuidados constantes, mas que são, aspas, plenamente fornecidos pelo sistema, fecha aspas, a saber, 306 hipertensos, 16 cardiopatas, 10 pacientes com câncer, 56 com diabetes, 65 pacientes portadores do vírus HIV, além de 11 presos devidamente internados em áreas de segurança próprias dos hospitais públicos de referência e 8 sentenciados que, mesmo acometidos de doença grave, estão merecendo o devido acompanhamento por parte das respectivas equipes de saúde. Senhor presidente, a excepcionalidade da prisão domiciliar, mesmo tratando-se de condenado com trânsito em julgado de sentença penal condenatória, essa outorga desse benefício extraordinário tem sido, eventualmente, reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mesmo no RHC 94358 de Santa Catarina, de que eu próprio fui relator na segunda turma, deu-se provimento a esse recurso ordinário para conceder-se mandado de segurança. Por quê? Porque se constatou de modo efetivo, naquele caso, a absoluta incapacidade do Estado de Santa Catarina de dispensar à sentenciada paciente portadora de patologia grave e permanente, adequado tratamento médico hospitalar em ambiente penitenciário. Reconheceu-se, então, aí a ocorrência de situação excepcional que permite a inclusão da condenada em regime de prisão domiciliar. De outro lado, senhor presidente, mesmo tratando-se do chamado indulto humanitário,
absolutamente inaplicável ao caso que estamos examinando. Mesmo aí, e eu tenho em mãos os 2 últimos decretos presidenciais, o decreto 7.873 de 2012 e o decreto 8.172 de 2013, ambos concedendo indulto natalino e comutação de penas. Uma das hipóteses consiste no denominado indulto humanitário, tanto no decreto de 2012, artigo 1º, inciso 10, a linha C, quanto no decreto deste ano passado, 2013, artigo 1º, inciso 11, a linha C, concedeu-se essa clemência presidencial, essa graça presidencial em relação a pessoas condenadas, porém, aspas, acometidas de doença grave e permanente. Então, veja-se que, quer se trate de decretos presidenciais concessivos de indultos, mesmo tratando-se de indulto humanitário, trate-se da legislação processual penal ou mesmo da própria lei de execução penal, há sempre referência ao caráter de gravidade da patologia que, eventualmente, acometa qualquer sentenciado. De outro lado, senhor presidente, a lei de execução penal assegura a qualquer condenado o direito à efetiva prestação de assistência à sua saúde, inclusive àqueles, obviamente, que cumprem pena, seja em regime fechado ou em regime semiaberto, permitindo até mesmo o tratamento em ambiente extrapenitenciário em situações específicas, e estabelecendo que o sentenciado tem direito subjetivo de contratar médico de sua confiança pessoal, sendo que eventuais divergências existentes entre o médico oficial de um lado e o médico particular contratado pelo sentenciado de outro, nesse caso, eventuais divergências, se fundadas e ocorrentes, serão dirimidas pela autoridade judiciária competente, vale dizer, pelo magistrado togado. Por isso, senhor presidente, a mim me parece que é irrepreensível a decisão proferida pelo eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, que de modo impessoal, isento e unicamente fundado em conclusões ministradas por laudo médico oficial, negou a possibilidade de esse agravante continuar em regime de prisão domiciliar, o que também lhe havia já sido assegurado pelo próprio ministro Joaquim Barbosa cautelarmente, tendo em vista exatamente o comportamento plenamente responsável do presidente do Supremo Tribunal Federal no tratamento deste caso. Por isso, senhor presidente, acompanhando o eminente ministro relator, nego o provimento ao recurso de agravo ora em exame. Bem, eu vou pedir vênia ao relator e acompanhar a divergência. E o faço com fundamento no parecer do Procurador-Geral da República, que é o representante do Estado acusador, que é o fiscal da lei, que, inclusive, como todos nós sabemos, fiscaliza as condições carcerárias em todo o país. E que manifestou-se da seguinte forma: como já foi dito, em primeiro lugar, transcreve um relatório elaborado pelo doutor José Ricardo Lapa da Fonseca, que salientou, entre aspas, o seguinte:
a equipe de saúde prisional não dispõe de recursos para atender e ou manter o paciente no Centro de Internamento e Reeducação CIR, enquanto não forem elucidadas as causas de suas queixas. O advogado da tribuna acaba de esclarecer a esta corte que não há, nesse estabelecimento médico do sistema carcerário brasiliense, profissionais nos sábados, domingos, feriados e dias santos que possam acudir este agravante, em particular, numa situação emergencial. Existe, não sei por que não foi trazido à baila, um outro parecer médico de caráter oficial do Instituto Médico Legal. O Instituto Médico Legal de Brasília. Esse é um parecer oficial, salvo engano. É o laudo de número 50.911, datado de 19 de novembro de 2013, e que foi elaborado a pedido do juiz da vara de execuções penais. O que diz esse laudo? Cito entre aspas: o agravante, entre aspas, é paciente com doença grave, crônica, agudizada e que necessita de cuidados específicos, medicamentosos e outros gerais. Cuidados específicos, obviamente, que não existem no sistema prisional. Bem, então, há laudos oficiais e laudos oficiais que se contrapõem. Por esse motivo mesmo, vem o parecer do Ministério Público, representante do Estado acusador, aquele que tem interesse no cumprimento da lei e que a persecução penal seja levada a efeito de forma rigorosa, de conformidade não apenas com a legislação penal geral, mas também com a lei de execuções penais, e diz o seguinte: observa-se assim, diante dessas controvérsias todas, desses vários laudos médicos que se contrapõem nos autos, observa-se assim, diz o eminente Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, observa-se que o relatório apresentado pela conceituada Junta Médica do Hospital Universitário de Brasília e do quadro fático em análise, em especial pelas intercorrências surgidas após o retorno do sentenciado ao regime semiaberto, noticiado aí agora da tribuna, essa oscilação nos índices de coagulação do sangue, que pode levar ou a hemorragias ou acidentes vasculares cerebrais ou mesmo cardíacos, diz o seguinte: tendo em conta isso tudo, emerge, diz o doutor Janot, razoável dúvida quanto à possibilidade de o sentenciado cumprir pena sem riscos substanciais à sua vida e saúde, no já naturalmente estressante ambiente carcerário. Presente essa dúvida, há de ser resolvida em favor da proteção da vida e da saúde do preso, bem jurídico de maior relevância, notadamente, diz a Procuradoria-Geral da República, porque a Constituição Federal impõe ao Estado o dever, entre aspas, de assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. Se um paradigma deve existir, penso eu que deve ser sempre o paradigma mais favorável aos sentenciados. Negar a hora agravante o direito de ser tratado em casa, tendo em conta o grave estado de saúde que ele tem, negar esse direito significa estender essa negativa de forma irrazoável a centenas de outros presos que estão em situação igual ou pior do que ele. E a Suprema Corte tem que se posicionar no sentido de estabelecer um paradigma. Doentes graves, como aqueles que integram o rol enunciado pelo eminente ministro Barroso e agora o ministro Celso, devem ser tratados de modo adequado. Então nós temos, penso eu, data velha, que estabelecer um paradigma sempre de acordo com os princípios da Constituição, que são respeito à saúde física e moral dos presos, ou seja, aqueles que estão sob a custódia do Estado. Ministro
Toffoli queria usar a palavra. Que esses laudos que foram citados, oficiais, relativos a uma condição de saúde do requerente, foram feitos exatamente